Oi, gente, tudo bom? Tudo bom com você que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas? Hoje, o Na Ponta do Lápis vem falar com você que em algum momento já tentou fazer um pedido de um empréstimo ou financiamento, ou conhece alguém que já fez isso. Todo mundo conhece alguém que já tentou pedir um empréstimo, não é mesmo? Só que no momento acabou tendo seu empréstimo ou seu financiamento negado. A gente vai entender um pouco sobre essa questão dos motivos que podem levar a essa situação e talvez melhorar em uma próxima tentativa. Quem vai conversar conosco hoje é a Delza Barbosa, consultora financeira. Delza, obrigada por tirar um tempinho aí para conversar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite, agradeço a confiança em me convidar. Eu sou muito agradecida e estou muito feliz por poder falar nesse assunto tão importante nos dias atuais, né? Delza, muitas pessoas, às vezes, por alguma questão financeira, acabam recorrendo à necessidade de pedir um empréstimo ou tentar um financiamento para algum bem. E, às vezes, acontece a situação de ter esse empréstimo negado. Quais são, assim, os principais motivos que, às vezes, causam essa negativa nesse momento? São vários os motivos, né, que podem causar uma negativa de empréstimo. Mas, se você me permite, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da pessoa, antes de procurar um empréstimo ou um financiamento, ela olhar um pouco para a situação financeira dela, para os custos de vida dela, né? Porque muitas vezes a pessoa tem o sonho de ter uma casa, de ter um carro e recorre ao financiamento, mas ela se esquece de olhar se ela vai ter condições de honrar com aquilo, né? Com o valor do financiamento. Porque ela não olha para a vida financeira dela, assim, coloca tudo na ponta do lápis, como vocês, né, têm o nome do quadro de vocês na ponta do lápis, para entender se realmente ela pode, naquele momento, pagar por aquele empréstimo ou financiamento, se isso não vai resultar para ela num problema futuro. E o sonho talvez se tornar algo que vira um pesadelo. Exatamente. Então, nós estamos num momento onde a taxa de juros está muito alta, né? Elas estão muito altas, então a importância da pessoa olhar para isso. É isso que eu gostaria de ressaltar. E respondendo sua pergunta agora, alguns motivos que podem ser negados ao financiamento, um deles, por exemplo, é a pessoa ter o score baixo, ou se ela tiver com o nome sujo. A maioria dos bancos ou instituições financeiras não fornecem crédito para quem está com o nome negativado. Isso pode ser um dos motivos. Talvez o relacionamento com o banco não seja um relacionamento bom, saudável, por isso o banco nega, né, o empréstimo. Ou talvez o valor que a pessoa pediu de empréstimo não caiba na renda dela, e então ela pode ter esse crédito também negado. Outro motivo é que a maioria das instituições financeiras só dão de crédito para a pessoa 30% da renda da pessoa. Se ela já tiver algum outro empréstimo, se ela já tiver algum outro financiamento, ou mesmo algumas contas que ela tenha para pagar, e ela já está comprometida, esses 30%, ou está muito próximo, e a parcela não vai chegar aos 30%, também pode ser um motivo do banco negar o crédito para essa pessoa. Documentos que às vezes o banco pede, né, e a pessoa não fornece todos os documentos necessários para que ela possa pegar esse crédito, ou esse empréstimo, ou esse financiamento. Então, isso são motivos que o banco pode se negar a dar o empréstimo para o consumidor. São muitas coisas aí que a gente pode analisar, né? Tem muitos motivos, então a gente tem que olhar para todos, né? Na hora que a pessoa vai pedir por empréstimo ou financiamento, eu sempre digo que a pessoa precisa de uma ajuda de quem entende, né? De alguém que conheça sobre o assunto. Muitas vezes a gente pensa em pegar uma consultoria ou alguém que entenda sobre o assunto, vai ser mais um custo para a pessoa pagar. Mas isso pode fazer com que a pessoa consiga realmente conquistar o sonho dela, né? Pode ser um fator decisivo para que a pessoa consiga conquistar o sonho, ou então resolver algum problema financeiro, porque às vezes empréstimos, geralmente a pessoa pede para resolver problemas financeiros, né? Então pode ser um fator decisivo para a pessoa conseguir resolver melhor esses problemas financeiros dela. Porque no ímpeto de resolver o problema, já tive clientes assim, que no desespero, às vezes até, de resolver um problema financeiro, pegam empréstimos com taxas altíssimas e acha que aquela parcela vai caber no bolso. Mas no mês a mês, com outros fatores, né, da vida da pessoa, outras coisas acontecendo, a pessoa não consegue honrar depois esse empréstimo.
E aí vira o pesadelo maior ainda, porque a pessoa não se programou para isso, né? Não olhou de fato se ela ia conseguir pagar aquelas parcelas. Então, primeiro olhe para isso, né? Não vá no ímpeto, no desespero e procure uma orientação de quem entende um pouco mais do assunto para que ela possa realmente não ter mais problemas financeiros depois, se for isso que ela quer resolver, ou se ela quer conquistar um sonho, né? Por isso que aqui na Ponta do Lápis a gente sempre traz um profissional que esteja bem gabaritado, que saiba falar sobre o assunto, exatamente para explicar esses pormenores, que, por exemplo, nessa situação que a gente está falando aqui, empréstimo, geralmente é quando a pessoa está em último caso, às vezes está realmente desesperado por algum motivo financeiro e recorre ao empréstimo. E nesse momento, se não tiver uma boa orientação, às vezes pode cair até num golpe, não é mesmo? Pode, existem muitos golpes aí, né? Se não procurar uma boa instituição financeira também, né? Algum banco ou instituição financeira que ela já tenha algum tipo de relacionamento, ela pode cair num golpe, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que abusam desse momento, né? Que se utilizam desse momento que a pessoa está em desespero para... né? A pessoa está vulnerável, exatamente. Então, oferecem coisas que no momento parece ser maravilhosa, mas ao longo do prazo ela pode ter problemas sérios. Então, é muito importante procurar alguém que realmente entenda do assunto e instituições financeiras que sejam fortalecidas, né? Pessoas que realmente são idôneas. Então, é muito importante olhar para isso. Porque no desespero a gente realmente acaba fazendo coisas que depois pode se arrepender, né? E depois desse momento que a pessoa pede esse financiamento ou esse empréstimo e tem a negativa. Depois existe assim um período de tempo obrigatório em que a pessoa precisa esperar para tentar novamente, ou a qualquer outro momento ela já pode tentar fazer esse pedido de novo? Não tem um momento que, assim, um prazo, a pessoa precisa esperar um prazo para pedir de novo um empréstimo ou um financiamento. O que ela precisa é entender por que foi negado, por que a instituição financeira ou o banco negou esse empréstimo para ela ou esse financiamento. E aí ir atrás de resolver. Por exemplo, se for por não ter um bom relacionamento com aquela instituição financeira, procurar uma outra instituição financeira que possa dar o crédito para ela. Se for por falta de documentação, como a gente comentou, procurar, né, ir atrás dessa documentação. E também, ou se for estar com o score baixo, aí a pessoa precisa fazer movimentos para que melhore esse score financeiro dela, para que ela possa pedir novamente o empréstimo, mas não tem um prazo determinado. A qualquer momento ela pode pedir para outra instituição ou para a mesma instituição, resolvendo as questões, ou porque foi negativado, não foi dado esse empréstimo, né? A pessoa não teve a negativa e já pedir novamente, não tem um prazo. E quando a pessoa tem o nome sujo, na maioria das vezes realmente não se consegue o empréstimo. Depois de quanto tempo que a pessoa conseguiu limpar o nome dela, vai ser um momento favorável para ela tentar novamente esse pedido? Depois que o motivo foi esse do nome sujo, depois que ela conseguiu limpar o nome? Normalmente as instituições financeiras não cedem crédito para quem tem o nome sujo, ou se der o crédito vai ser um juros muito alto. Então, por isso a importância de entender qual juros está sendo oferecido, né? Qual valor quanto vai ser de juros ao mês, no ano, né? Então, porque senão você vai pagar juros muito altos por estar com o nome sujo. Depois que a pessoa limpa o nome, os especialistas dizem que pelo menos 6 meses a pessoa precisa aguardar para pedir um novo empréstimo, porque ter o nome limpo não é o único fator determinante para você conseguir um empréstimo. Como a gente falou, existem outras situações que vão fazer a pessoa conseguir esse empréstimo ou esse financiamento. Então, se foi por nome sujo, a pessoa às vezes fica com uma restrição dentro da instituição financeira. Ela pagou toda o que ela devia, mas ela fica com uma restrição interna no banco. E leva um tempo para essa instituição olhar de novo se a pessoa se tornou realmente um bom pagador, se a pessoa está honrando com os compromissos realmente em dia. Então, o que a gente fala assim, você pague as suas contas em dias, se possível, antecipe alguns pagamentos, porque tudo isso faz com que o seu score aumente. Então, e aí depois peça a instituição o empréstimo novamente, porque leva um tempo para você
olhar para o seu score, aumentar seu score financeiro, né? Então, o score de crédito, na verdade. Então, primeiro a pessoa precisa honrar com os compromissos em dia, pagar antecipado, ter um bom relacionamento novamente com o banco, para daí poder pedir o empréstimo, porque se ela fizer isso antes, ela pode ter negativado novamente, porque só o nome sujo não é o fator determinante para... Desculpa, só o nome limpo não é o fator determinante para a pessoa conseguir o financiamento ou o empréstimo. A pessoa, depois que limpa o nome, meio que fica ali de castigo um tempo, né? Sob observação. Fica sob observação, exatamente. Será que a pessoa vai novamente pagar certinho, ou ela limpou o nome só para poder ter o empréstimo e depois não vai honrar com os pagamentos? Tudo isso as instituições financeiras olham, né? Analisam esse tipo de comportamento do consumidor. Então é muito importante a pessoa dar um tempo, limpou o nome, dá um tempo, organiza suas contas, né? Que é o que eu falei no início, organiza certinho suas contas, sua vida financeira, para daí ver se realmente a parcela vai caber no bolso, se vai ser possível a pessoa pagar por aquele empréstimo, por aquele financiamento, sem novamente ter o nome negativado na praça, e aí com isso só vai prejudicando ela, né? Porque teve o nome negativado uma vez, limpou, não conseguiu honrar, vai ter o nome negativado de novo. Então isso só vai prejudicando o score e vai diminuindo as chances da pessoa conseguir o empréstimo ou o financiamento. Isso tudo influenciando o score, que a gente vai falar daqui a pouco umas dicas a esse respeito. Mas para quem vai pedir o empréstimo, geralmente leva quanto tempo essa análise de crédito para a pessoa ter a resposta sobre o pedido? Não tem um prazo determinado, tudo depende do banco ou da instituição financeira, né? Cada um tem um procedimento para analisar se vai ceder o crédito ou não, então não tem assim um prazo certinho. Tem instituições que em um dia já te informam se você vai poder ter o crédito ou não. Outras levam até 15 dias. Então depende da instituição que a pessoa está pedindo o crédito. E agora falando sobre a questão do score. Esse score é como se fosse o qualitativo da pessoa na época da escola, só que no caso financeiro, é isso? É uma pontuação que os órgãos competentes, como o Serasa, por exemplo, vão analisando o comportamento do consumidor, que é isso, o pagamento das contas em dia, se paga antecipado, se a negociação com os bancos ou com as instituições financeiras é boa. A pessoa vai tendo uma pontuação, que é de 0 a 1000, o score da pessoa. Então, quanto mais baixo, para os bancos é que a pessoa não vai conseguir honrar. A inadimplência para eles vai ser muito alta. Então, por isso, eles podem negar. Se o seu score é mais alto, demonstra que você tem um melhor relacionamento com o banco e é um bom pagador. E aí, isso facilita muito na hora de você ter o seu crédito aprovado. E onde é que a gente pode ver essa informação? No Serasa. Site do Serasa. O site do Serasa é gratuito. Você entra no site do Serasa com o seu CPF e lá vai mostrar qual é a sua pontuação. Dá para você saber como está seu score de crédito. O score da pessoa está baixo e ela quer pedir esse empréstimo, quer pedir esse financiamento. Como que a gente melhora esse score? Pagando as contas em dia. Essa é uma das melhores maneiras de você ter o seu score melhorado. Além de pagar as contas em dia, como eu falei, se possível, antecipar alguns pagamentos. Quando pedir crédito, até em lojas, ter esse bom relacionamento, né, com as lojas também, de compras que você faz, cartão de crédito, né, pagar o cartão de crédito sempre na data correta, o valor total, tudo isso melhora o seu score. Esse é um bom pagador, ser organizado. Esse é um bom pagador, exatamente. Ser organizado e comprar aquilo que você pode, né? Não é deixar de viver e nem deixar de usufruir das coisas, mas comprar exatamente aquilo que você pode pagar e honrar em dia com os pagamentos. Que é aquilo que você estava falando no começo, sobre ver a sua situação, a sua organização financeira, que é o que a gente sempre fala aqui, né? No Na Ponta do Lápis, se você que acompanha aí, eu sinto vocês como alunos aqui, e eu também aprendendo junto. Se vocês estão acompanhando direto, estão aprendendo, estão ajeitando as finanças de vocês, viu? E hoje a Delza aqui, a Delza Barbosa, consultora financeira, tá falando aqui com a gente sobre empréstimos e financiamentos. E quando a gente tem um nome limpo e mesmo assim tem essa negativa, é porque tem alguma coisa que
Você mesmo não está notando no seu orçamento, às vezes, que você não está indo muito bem? Sim, pode acontecer isso, né, de você não estar percebendo, e como a gente já às vezes até comentou, nome limpo não é o fator determinante para você conseguir um empréstimo, um financiamento. Existem outros fatores que os bancos vão analisar. Então, às vezes, assim, eu pedi um valor de empréstimo que não cabe na minha renda. E o banco, por ter o histórico seu lá, né, de movimentação, de quanto entra de dinheiro, qual é a sua receita e até seus gastos, ele vai saber que você não tem condições de honrar com a parcela que vai ser do empréstimo, do valor que você está pedindo. Então, a pessoa precisa olhar para o valor também, se cabe realmente no bolso, né? Então, só nome limpo não é fator determinante. Então, a pessoa precisa realmente olhar para a vida dela. Eu sempre falo muito isso, que eu atendo empresas e pessoas físicas e entender seus custos, principalmente seus custos fixos, né? Que todos nós temos custos fixos. Se você vai ter condições de pagar, se isso realmente cabe no bolso, é primordial, antes de qualquer empréstimo, antes de você tentar realizar qualquer sonho. E se a pessoa está com problemas financeiros e por isso ela precisa do empréstimo, mais ainda que ela precisa entender, né? O que está acontecendo? Aonde que está o furo da caixa d'água? Que eu sempre gosto muito de falar sobre isso, que se a gente analisar uma caixa d'água realmente, ou aquele cano grande que tem de água que sai, a água a gente está sempre atento, porque está saindo muita água. Mas se a sua caixa d'água tiver furinhos, você vai perceber? Provavelmente não. A água vai evaporar e você não vai nem saber para onde está indo o dinheiro. Então, a pessoa olhar para isso, para os pequenos gastos, nunca negligenciar os pequenos gastos, é muito importante nessa hora. Porque, eu tenho, sei lá, um valor que ela tenha de receita e mais ou menos o meu custo de vida é isso. Então, dá para eu pagar. Não é assim. A pessoa, o mais ou menos, ou eu acho na vida financeira, é muito perigoso. Então tem que saber exatamente qual é, de fato, o seu custo de vida. Quanto você precisa realmente para viver no seu mês. Será que essa parcela vai caber? Ou então, se eu estou em problemas financeiros, aonde que estão os furinhos da minha caixa d'água? Aonde que o dinheiro está indo embora e eu não estou nem percebendo? Muitas vezes, só olhando para essa questão, o valor que ela vai precisar de empréstimo é muito menor. E aí vai caber no bolso dela a parcela para ela honrar de forma correta com esse empréstimo. E não acabar se enrolando mais, né? Não acabar se enrolando mais, senão vira uma bola de neve. Eu faço empréstimo para cobrir uma dívida. Eu não consigo pagar aquele empréstimo, a dívida só aumenta. E isso acaba virando uma bola de neve e a pessoa só se enrola em vez de resolver o problema. Delza deu dicas valiosas aqui, bem interessantes. A gente já está caminhando aqui para o final do Na Ponta do Lápis. Delza, eu deixo esse último momento aqui, se você quiser dar uma última dica, uma informação que você acha necessária que a pessoa tenha nesse momento para pedir esse empréstimo, para pedir esse financiamento, que às vezes as pessoas, como a gente conversou, né, vem no desespero, vem naquele afã de resolver a situação e acaba metendo os pés pelas mãos. Qual seria, assim, a dica que você daria para a pessoa respirar, acalmar e garantir que a situação saia da melhor forma possível? A minha dica é: olhe sempre para a sua vida financeira, saiba todos os seus custos e quando for pedir um empréstimo ou financiamento, leia muito bem, atentamente o papel que o banco ou a instituição financeira vai te fornecer e, se possível, como eu falei, peça ajuda de alguém que entenda do assunto, que possa te ajudar, porque muitas vezes, eu já vi acontecer com vários clientes, a pessoa olha no contrato que o banco está fornecendo ou a instituição financeira e não percebe nas letras miúdas outros valores que estão embutidos no valor e a pessoa tem problemas sérios. Muitas vezes um empréstimo ou um financiamento ele é atrelado à taxa Selic. A taxa Selic hoje está altíssima e eu tenho clientes que tiveram esse problema. Acharam que era uma taxa que iam pagar de juros e agora, com a taxa Selic como subiu, estão pagando valores altíssimos de financiamento e estão se enrolando. Então, leia atentamente o papel que o banco ou a instituição financeira está te fornecendo para você entender sobre o assunto. Eu vou até voltar aqui. Você diria, então, que não seria nenhum momento muito favorável para fazer empréstimos? Não estamos num momento favorável para empréstimos. Exatamente isso que eu falei, as taxas de juros estão altíssimas. Então,
a pessoa tem que analisar realmente, é o momento dela pegar esse empréstimo? Ela precisa disso agora? Se for para realizar um sonho, por exemplo, não dá para ela esperar mais um pouco, né? Terminarmos esse ano que estamos passando e aguardar um pouco mais para realizar esse sonho? Ou se é empréstimo para cobrir dívida, será que vai realmente resolver o problema dela ou ela só vai se enrolar mais devido às taxas de juros que estão muito altas? Delza deu aí as dicas, você tem que analisar sua situação financeira para ver como é que vai funcionar essa questão desse empréstimo aí no seu dia a dia, no seu orçamento. Delza, obrigada pelas informações, foram maravilhosas, dicas muito boas. Fica as portas abertas para outro momento você vir falar aqui com algum outro assunto com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade e estou sempre disposta. Quando precisar, quiserem mais alguma informação, podem me chamar que eu estou aqui disposta para ajudar as pessoas, porque eu acho que nós estamos precisando muito de conhecimento financeiro. As pessoas estão precisando muito de entender um pouco mais sobre finanças e para que elas possam de verdade ter a vida dos sonhos, mas sem se frustrarem depois. Obrigada. Esse foi mais um Na Ponta do Lápis. Hoje nós conversamos sobre empréstimos e financiamentos. Eu sempre convido vocês a visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas para ver os programas anteriores, se informar sobre os assuntos que nós falamos anteriormente e também ver qualquer outro programa da nossa grade de programação da TV Câmara Campinas. Eu aguardo vocês no próximo Na Ponta do Lápis. Até a próxima edição!